No vídeo de hoje nós vamos falar sobre sistemas defensivos do handball. Primeira coisa, falar sobre as zonas defensivas no handball. Basicamente a gente tem 3 zonas defensivas do lado esquerdo e 3 zonas defensivas do lado direito, né? As zonas número 1 vão marcar mais os pontas adversários, né? Vão ficar mais próximas à lateral, marcando mais os pontas da equipe adversário. A zona número 2 vai ajudar na marcação dos pontas, mas também vai marcar os meias armadores da equipe adversária. E as zonas 3, né, do lado direito e do lado esquerdo, vão ser chamadas de zona de base. Elas vão marcar o armador central, vão ajudar a marcar os armadores laterais e os pivôs. E o pivô adversário que também se movimenta por essa região, ok, pessoal? Então, basicamente, essas são as zonas defensivas que os jogadores devem ocupar ao fazer a recomposição defensiva, né? Quando a equipe perder a bola, todos os jogadores devem recompor, fazendo basicamente esse posicionamento aqui em quadra. Agora, falando sobre os princípios defensivos no handball, antes de entrar mais especificamente nos sistemas defensivos, é importante a gente entender que o sistema defensivo do handball é composto por vários princípios que devem ser observados para que haja um sistema defensivo eficiente. Primeira coisa, transição para a quadra de defesa ou recomposição defensiva. Como eu já falei anteriormente, quando a equipe perder a bola, todos os jogadores devem rapidamente mesmo voltar para a zona de defesa e ocupar sua posição defensiva, sua zona de posição defensiva. Outra coisa importante, o jogador deve sempre estar atento a se antecipar aos gestos dos jogadores adversários. No handball é muito comum as fintas, né, os arremessos fintados, então é importante estar ligado para não ser ludibriado com facilidade. Além disso, deve entender e cumprir com sua função específica defensiva, né? Os jogadores que jogam na posição número 1 devem entender que sua função específica é marcar principalmente os pontas adversários, né? E ajudar na marcação, impedindo as infiltrações, né? Os dois também têm sua função de ajudar a marcação dos pontas e marcar os armadores laterais da equipe adversária. E os jogadores das posições de base, da posição 3, devem marcar o armador central e ajudar os jogadores das posições 2 a marcar as infiltrações dos pivôs adversário, ok? Agora, falando sobre os tipos de marcação no handball, nós temos a marcação por zona. Nesse sistema, cada jogador tem a responsabilidade de fazer a marcação em determinada zona da quadra, como a gente já exemplificou aqui, nessa parte aqui, né? Os jogadores vão ocupar a posição mais próxima à lateral, o 2 entre a lateral e o centro da quadra, e os 3 mais e a posição 3 mais no centro da quadra. E a marcação individual é uma marcação que não se utiliza muito, é uma marcação mais amadora, mais utilizada na iniciação esportiva ao handball, onde cada atleta vai marcar um jogador individualmente em qualquer parte da quadra que o jogador estiver, ok? Bem, agora vamos falar mais especificamente sobre os sistemas defensivos do handball. O sistema 6-0, a gente tem 6 jogadores posicionados bem à frente da linha da área, né? Esse sistema dificulta muito as infiltrações da equipe adversária, porque você fecha muito bem a entrada da área, então fica difícil fazer infiltrações. Nesse sistema também dificulta a movimentação do pivô, porque o pivô se movimenta justamente nessa região da quadra, tentando achar espaços, brechas aqui para fazer giros defensivos, ofensivos e arremessos ao gol. Além disso, esse sistema dificulta os arremessos dos pontas, que também são arremessos feitos bem próximo à área, como essa região está muito bem fechada, muito bem ocupada.
os pontas terão dificuldade de fazer arremessos. E a vulnerabilidade, o ponto negativo do sistema 6-0 no handball, é que ele fica vulnerável aos arremessos de média e longa distância. Como a linha defensiva está bem recuada, bem próxima à área, se você vai enfrentar uma equipe que tem bons chutadores de média e longa distância, então esse sistema deixa uma brecha aí para a equipe adversária. Falando agora sobre o sistema 5-1 no handball, o sistema defensivo 5-1 no handball é um sistema onde nós temos 5 jogadores ocupando a linha defensiva mais recuada, mais próximo da área, e um jogador mais avançado. Esse sistema atrapalha os armadores da equipe adversária, porque ele vai ter sempre um jogador encostado nos armadores da equipe adversária, fazendo a marcação dos armadores. Esse sistema inibe os arremessos de média e longa distância, justamente por causa desse camarada aqui, que está mais adiantado, fazendo a marcação e dificultando os arremessos de média e longa distância. Porém, esse sistema começa a deixar uma vulnerabilidade aqui na linha defensiva mais recuada, porque você tem menos jogadores ocupando essa região, então ele pode ficar mais vulnerável a infiltrações dos pontas e do pivô adversário, ok? Então, se você vai enfrentar uma equipe que tem bons chutadores de média distância, é importante ter um jogador mais avançado para inibir esses chutes de média e longa distância, né? Porém, se você tem uma equipe muito forte nas infiltrações, talvez o sistema 6-0 seja o mais indicado para você utilizar. Falando agora do sistema 4-2 no handball. No sistema 4-2 você também tem duas linhas defensivas, uma mais recuada com 4 jogadores e uma mais avançada com 2 jogadores, né? Esse sistema aumenta muito a marcação nos armadores adversários e bloqueia muito bem os arremessos de média e longa distância e também dificulta a troca de passes da equipe adversária, né? Porque você vai ter 2 atletas aqui fazendo a marcação nos armadores, né? Eles vão ter muita dificuldade de fazer arremessos de longa distância e também de fazer troca de passes, ok? E esse sistema tem como ponto negativo, como vulnerabilidade, que ele vai deixar muito espaço aqui nessa linha defensiva mais recuada, né? Você vai ter apenas 4 atletas fazendo a marcação aqui na linha defensiva mais recuada, e assim você fica extremamente vulnerável a infiltrações dos pontas e do pivô adversário. Então, mais uma vez, aquela reflexão que a gente tem que fazer. A equipe adversária é uma equipe que tem pontas e pivôs, e um pivô muito agressivo, muito eficiente. Então, esse sistema não é um sistema indicado para você utilizar. Agora, você vai enfrentar uma equipe que tem pontas fracos tecnicamente, pivô fraco tecnicamente, mas você tem bons chutadores, equipe de força, bons chutadores de média e longa distância. Então, esse é um sistema adequado para você lançar mão na sua equipe, ok? Falando agora sobre o sistema 3-3 no handball, um sistema extremamente agressivo, com 2 linhas defensivas, uma linha com 3 jogadores mais próximo à área, mais recuada, e uma linha mais avançada com também 3 jogadores. O sistema também vai dificultar demais os arremessos de longa e média distância. Esse sistema também vai dificultar demais a troca de passes da equipe adversária. Porém, esse sistema também vai ser extremamente vulnerável a infiltrações, porque vai deixar espaço demais para infiltrações dos pontas e do pivô adversário. De novo, aquela mesma reflexão. Se você vai jogar contra a equipe que tenha bons jogadores que fazem infiltrações, você não vai lançar mão desse sistema. Você vai jogar contra a equipe que tem bons chutadores de média e longa distância, esse pode ser um sistema adequado. Porém, esse sistema é um sistema normalmente que se usa para fazer uma pressão. Quando a sua equipe está perdendo o jogo, você quer fazer uma marcação mais pressionada, você vai avançar mais uma linha defensiva para tentar roubar a bola e partir no contra-ataque, ok? E agora falando sobre o sistema 3
2-1. No handball, esse sistema tem essa nomenclatura, porque quando a bola está centralizada com a equipe adversária, ele forma 3 linhas defensivas, né? Uma mais recuada com 3 jogadores, uma linha média com 2 jogadores, uma linha mais avançada com apenas 1 jogador. Esse sistema tenta neutralizar o armador central adversário. Ele vai ter um jogador aqui mais avançado que vai ser responsável pela marcação do armador central adversário. Esse sistema se adapta a diferentes sistemas ofensivos, né? Independente se é um sistema ofensivo mais agressivo ou menos agressivo, esse sistema pode se adaptar bem a diferentes sistemas ofensivos da equipe adversária. Esse sistema também dificulta a troca de passes, porque você vai ter 2 linhas um pouco mais avançadas, né, com 3 jogadores, e também dificulta os arremessos de média e longa distância, né? Esse sistema também aumenta a possibilidade de contra-ataque. Você vai ter uma marcação um pouco mais avançada, que pode roubar a bola e partir no contra-ataque. Porém, é um sistema que provoca bastante desgaste físico. É um sistema que joga com a linha mais avançada, né? Com uma pegada mais forte, vai desgastar fisicamente mais a sua equipe. Se você tem uma equipe que não está numa condição física muito avançada, então esse sistema não é um sistema muito indicado para você lançar mão dele, ok?